Deus não tira o jugo, Deus não tira o fardo, mas Ele nos ajuda a carregar e torna tudo mais leve. Então, essa carga pesada que você tem carregado, não foi Deus que colocou na sua vida. Em Lucas, capítulo 11, versículo a partir do 39, diz assim: Agora vós, os fariseus, limpais o exterior do corpo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos, o que fez o exterior, não fez também o interior? Dai antes esmolas do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda e toda a hortaliça, e desprezai o juízo e o amor de Deus. Importava fazer estas coisas e não deixar as outras? Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como a sepultura, que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não o sabem. Aqui Jesus faz claramente uma exortação aos fariseus que querem parecer muitos religiosos, que exigem essa religiosidade, mas não seguem. Logo ali no versículo 46 do capítulo ainda 11, Jesus diz assim: Ai de vós também, doutores da lei, que carregai os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocai essas cargas. Bem, meus queridos, antes da gente continuar, eu vou orar para que a gente tenha entendimento. Vamos juntos? Meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai, venha trazendo o teu entendimento da tua palavra, porque a tua palavra ela é viva, ela é eficaz. A tua palavra nos traz o entendimento, a libertação, o caminho da verdade e da vida, Pai. A tua palavra é nossa espada, a tua palavra é nossa verdade. Senhor, em nome de Jesus, se tem alguém assistindo esse vídeo que tem carregado fardos pesados, que o Senhor possa aliviar em nome de Jesus, pois o teu jugo, ele é suave e o teu fardo é leve. Amém, Senhor. Abra os nossos corações, o nosso entendimento para receber a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos lá falar sobre essa passagem aqui de Lucas 11, né? Que fala sobre os fariseus. Os fariseus nada mais eram do que homens religiosos que estavam no templo, que estavam cumprindo preceitos ali religiosos. Eles iam no culto, eles oravam a Deus, eles erguiam a mão, eles louvavam, mas o coração deles estava distante de Deus, porque eles se limpavam por fora, mas por dentro o coração deles estavam amargurados. E ali em Lucas 11, no versículo 46, Jesus fala sobre os fardos pesados que esses doutores da lei, os fariseus, colocavam sobre as pessoas, né? Muitas pessoas que queriam ter uma vida com Deus, elas estavam cativas, elas estavam vivendo uma vida de aprisionamento espiritual e de aprisionamento físico. Muitas vezes eram pessoas pobres e que estavam em circunstâncias das quais elas queriam alcançar Deus, mas a limitação que os fariseus, que os religiosos da época colocavam, impedia aquela pessoa de ter um acesso a Deus. E essas pessoas que estavam dentro dos templos, das sinagogas, os fariseus, ao invés de ajudar essas pessoas, eles as condenavam. Eles queriam separar essas pessoas, né? Até que quando o fariseu chama, né, Jesus para sentar à mesa com ele, é o momento que Jesus começa a exortá-los, né? E aí Jesus fala: agora vós, os fariseus, limpai o exterior do corpo e do prato, mas não o vosso interior, que está cheio de rapina e maldade.
Por quê? Porque os fariseus eles foram apontar para pessoas que estavam sentando para jantar, né? Inclusive Jesus que estava sentando para jantar sem lavar as mãos. E esse ato de lavar as mãos naquela época era uma forma de se purificar. Então eles acreditavam que esse rito religioso de lavar as mãos purificava eles, purificava a comida. Sendo que o que purifica é estar na presença de Jesus, certo? Logo no capítulo 11 ainda, no versículo 52, Jesus diz assim: ai de vós, doutores da lei, que tiraste a chave da ciência. Vós mesmos não entraste e impedis os que entravam. E aqui nada mais claro do que a palavra de Deus está dizendo. Esses doutores da lei, que hoje em dia a gente consegue ver também muito dentro das igrejas, pessoas religiosas que acham que tem um nível de superioridade espiritual, que poderiam dar acesso a pessoas entrarem nesse conhecimento da palavra, mas têm afastado as pessoas da palavra. E essas pessoas estão longe de Deus e elas impedem que outras pessoas também estejam na presença de Deus. E é um momento onde a gente tem que parar e refletir o que nós temos sido como corpo de Cristo, o que nós temos sido como igreja. A nossa fé em Deus, ela aproxima as pessoas do corpo de Cristo, ela aproxima a pessoa de estar em uma comunhão, de estar buscando a Deus, ou a nossa fé inabalável, ela tem separado as pessoas de Cristo. O que a nossa fé tem representado no meio que a gente vive? Né? Como que as pessoas no nosso trabalho, elas nos enxergam quando expressamos a nossa fé, né? Elas se sentem, elas querem se achegar a Deus ou elas querem se afastar mais ainda de Deus? Já em Atos 15 vai falar sobre a circuncisão de Moisés. Muitos achavam que ainda era necessário fazer a circuncisão. Então em Atos 15 diz assim: se vós não circuncisardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Então aqui eles estão associando a salvação à lei de Moisés e a circuncisão, não a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, o sacrifício que Cristo fez por nós, por mim e por você na cruz. E logo no versículo 4 fala assim: e quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grande coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar este assunto. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhe: varões, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Então aqui, mais uma vez, Pedro vem trazer essa testificação do que Jesus já tinha falado ali em Lucas, sobre o duro fardo que a religiosidade, que a lei de Moisés, que era chamada naquela época, coloca sobre as pessoas, impedindo que as pessoas tenham o entendimento de que o que limpa a nossa alma, o que nos purifica todo dia, o que nos faz ter vida e jorrar é o Espírito Santo, é a presença de Deus, é a palavra de Jesus, é isso daqui.
né? Então, precisamos nos desprender da religiosidade, nos apegar à palavra de Cristo, né? E aqui eu não estou falando para que a gente não siga a doutrina. Existe uma doutrina que Cristo nos deixou, sim. Existem mandamentos que Cristo nos deixou, mas tudo isso mediante ao Espírito Santo dele. Nós não precisamos recorrer a sacrifícios, nós não precisamos recorrer a campanhas, nós não precisamos recorrer a 1001 atividades espirituais dentro de um culto religioso para alcançar a presença de Deus. Nós simplesmente precisamos fechar a porta do nosso quarto e em secreto orar ao nosso Deus. Isso basta para nos purificar, para nos aproximar da presença e para sermos perdoados do pecado. No Antigo Testamento, para uma pessoa ser perdoada pelo pecado, ela tinha que sacrificar um animal, ela tinha que fazer um ritual para ter aquele pecado perdoado, né? A pessoa, para conseguir ter um contato com Deus, precisava do intermédio de um sacerdote, precisava entrar em um templo, precisava cumprir um monte de preceitos que, assim como fala em Atos, os pais dos antepassados, dos discípulos, não conseguiram cumprir isso, não conseguiram cumprir esses preceitos, nem mesmo os discípulos, nem mesmo os apóstolos conseguiram, porque não é sobre a nossa força, não é sobre o que nós conseguimos fazer, não é sobre o que nós com a nossa pouca força conseguimos fazer, mas é sobre o Deus que nos santifica todo dia. A palavra de Deus diz que todo dia Deus nos abençoa com misericórdias que se renovam todas as manhãs. Então, todas as manhãs que nós acordamos vivos, nós temos mais uma chance de nos redimir, de nos arrepender e de buscar a santificação em Deus. Pois a gente não chega em Deus santificado para que essa honra da santificação seja nossa, mas nós vamos até Deus para que Ele nos santifique todos os dias. Então, irmão, em nome de Jesus, recebe essa oração que eu vou fazer agora. Em nome de Jesus, se existe algum fardo pesado, seja na sua igreja, seja na sua casa, seja no seu ambiente de trabalho, na sua família, que tem colocado sobre os seus ombros cargas que não são suas, cargas que Deus não mandou você segurar, carga que Deus não mandou você suportar, em nome de Jesus, que todo fardo seja derrubado agora, todo fardo do mundo, todo fardo da religiosidade, pois o jugo de Deus é suave, o seu fardo é leve, porque Ele nos ajuda a carregar. Em nome de Jesus, Senhor, que essa pessoa que assiste esse vídeo agora, ela possa se libertar de todo fardo. Pai, entra com uma libertação do fardo dentro da casa, dentro do trabalho, Senhor, em nome de Jesus, e que se expanda, Senhor, para toda a família, Pai. Em nome de Jesus, recebe isso daí, porque Deus, Ele veio para que a gente seja livre e para que a gente tenha vida e vida em abundância. Então, o nosso único pastor é Jesus. Nós temos sim que estar em comunhão, nós temos sim que ser discipulados por um pastor na igreja, estar em comunhão com os irmãos, mas o mais importante é que a gente saiba que o véu foi rasgado de cima a baixo. E hoje, através da vida do nosso querido Jesus, do nosso querido Deus, a gente tem acesso livre ao Pai através de Jesus. Então, em nome de Jesus, irmão, irmã, tira todo esse jugo, tira todo esse peso, tira todo esse fardo. Porque quando a gente coloca tudo diante do Senhor e diz: Senhor, sem Ti eu nada consigo fazer, mas contigo eu tudo posso. Porque é Ele que nos ajuda a carregar. Então tudo fica leve. O peso, ele ainda tá ali, o fardo, ele ainda tá ali, mas ele é leve. O jugo, ele ainda tá ali, Deus não tira o jugo. Deus não tira o fardo, mas Ele nos ajuda a carregar e torna tudo mais leve. Então, em nome de Jesus,
Essa é a palavra de hoje que Deus me tocou, né? Eu faço aqui minhas anotações, ó, para falar, para trazer aqui nos vídeos. Ora, apresenta a Deus, e foi isso que Deus me apresentou hoje. E que, em nome de Jesus, eu estou recebendo essa palavra também ao meu coração, porque enquanto eu passo a palavra, Deus também fala comigo, fala ao meu coração, fala daquilo que eu também preciso soltar. Receba isso no seu coração, meu irmão, e que a paz do Senhor Jesus esteja com você na sua casa, amém?